Você provavelmente acha que conhece Henrique VIII, o rei das 6 esposas e fundador da Igreja Anglicana. Mas prepare-se, porque a verdadeira história por trás desse monarca é ainda mais sombria e perturbadora do que qualquer livro escolar ousa mostrar. Estamos falando de um homem tão obeso que precisava de engenhocas para andar, de um rei cujas pernas apodreciam em vida, exalando um cheiro tão insuportável que seus criados fugiam vomitando, de um corpo que se desfez tão rápido que chegou a explodir dentro do próprio caixão. Nesta jornada, você vai descobrir fatos tão grotescos sobre Henrique VIII que farão as tramas de Game of Thrones parecerem histórias infantis, desde seus hábitos alimentares absurdos até sua paranoia doentia, desde o terror vivido por suas esposas até a decadência de seus últimos dias. Prepare-se para mudar tudo o que achava que sabia sobre o monarca mais temido da Inglaterra. 1. O corpo de um rei em colapso. Vamos começar com o fato absolutamente perturbador sobre Henrique VIII. Ao final da vida, ele já não era mais um homem, era praticamente uma carcaça ambulante. Seu corpo estava em estado tão avançado de deterioração que até os servos mais experientes ficavam horrorizados ao se aproximar. A cintura do rei chegou a absurdos 137 centímetros. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a altura de muitas pessoas daquela época. O peso? Estima-se que ele beirava os 180 quilos, numa era em que o homem comum raramente passava dos 65. Mas o mais alarmante é que não era apenas obesidade. Suas pernas estavam cobertas por feridas profundas e abertas, verdadeiras crateras infeccionadas que jamais cicatrizavam. Essas lesões, chamadas de úlceras varicosas, exalavam um odor pútrido, insuportável, a ponto de cortesãos cobrirem o rosto com lenços embebidos em perfumes antes de se aproximarem do monarca. Existem relatos de que o cheiro podre podia ser sentido a vários cômodos de distância. E pasme, os servos tinham que tirar sortes para decidir quem teria a infeliz tarefa de vestir o rei, tamanha era a repulsa. Mas isso é só o começo. Especialistas modernos acreditam que Henrique tenha sofrido um grave trauma cerebral durante uma justa em 1536. Ele caiu do cavalo e ficou inconsciente por cerca de 2 horas. Para os padrões da Idade Média, isso era quase como estar clinicamente morto. Desde este episódio, seu comportamento mudou drasticamente. O jovem rei ativo e carismático deu lugar a um tirano paranoico, volátil e cruel. Além disso, há fortes indícios de que ele sofria de síndrome de Cushing, um distúrbio hormonal que pode causar ganho de peso extremo, mudanças severas de humor e infecções crônicas, como as das pernas. Seus próprios médicos, temendo represálias, jamais ousaram sugerir que ele estava gravemente doente. Criticar a saúde do soberano era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Nos últimos anos de vida, o rei sequer conseguia controlar suas necessidades fisiológicas. Criados precisavam levar cadeiras com penicos embutidos por todos os aposentos, pois ele não conseguia atravessar sequer uma sala sem ter um acidente. E lembre-se, esse era o mesmo monarca que mandava decapitar pessoas por olhares que considerava inadequados. 2. O destino cruel das esposas. Todo mundo conhece a fama de Henrique VIII por ter tido 6 esposas e mandado 2 delas para execução. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a realidade vivida por essas mulheres foi muito mais sombria e traumatizante do que um simples golpe de machado. Estamos falando de tortura psicológica em níveis inimagináveis, do tipo que deixaria até os piores criminosos modernos com inveja. Para o rei, as esposas eram peças descartáveis em seu jogo de poder e paranoia. Comecemos com Ana Bolena. Henrique não apenas decidiu matá-la, ele arquitetou uma armadilha cruel e elaborada. Ordenou que um músico particular dela fosse torturado até confessar, falsamente, que havia tido um caso com a rainha. E o que é ainda mais perverso, obrigou Ana a assistir de forma impotente à execução de 5 homens, incluindo seu próprio irmão, todos acusados de terem mantido relações com ela. Ela ficou de pé, cercada por soldados, observando a morte de inocentes causada pelas alucinações paranoicas de seu marido. E ela sabia que seria a próxima. Mas se Ana Bolena foi vítima de uma conspiração mortal,
Catarina Howard, prima de Ana, sofreu algo ainda mais brutal. Era praticamente uma adolescente quando foi forçada a se casar com Henrique. Quando ele descobriu que ela havia tido relacionamentos anteriores, sua reação não foi apenas de ciúmes. Ele mandou criar uma nova lei que tornava crime de traição se casar com o rei sem revelar todos os detalhes da vida sexual. Sim, ele foi tão vingativo que mudou o código legal só para punir sua jovem esposa por não ser virgem. O jogo psicológico era constante. Henrique alternava entre ser um marido carinhoso e generoso, enchendo suas esposas de joias e promessas de afeto, e um monstro frio e ameaçador que as ignorava ou humilhava publicamente no dia seguinte. As mulheres viviam em estado de alerta, sem saber se estavam diante de um companheiro ou de um carrasco. Catarina de Aragão, a primeira esposa, viveu seus últimos anos praticamente encarcerada, proibida de ver sua própria filha, Maria. Enquanto isso, Henrique espalhava mentiras sobre a sanidade dela, insinuando que havia enlouquecido. Catarina morreu isolada, doente e solitária, possivelmente envenenada, escrevendo cartas de amor ao rei que jamais foram lidas. E não para por aí. Henrique obrigava suas esposas a assinar documentos que anulavam o próprio casamento, como se fosse uma formalidade simples, sem qualquer valor humano. Ana de Cleves foi uma das que mais sofreu com esse tipo de humilhação. Com medo de ser executada, ela aceitou fingir que o casamento nunca havia acontecido. E pior, teve que agradecer a Henrique por deixá-la viva. Jane Seymour foi a única que morreu de causas naturais, mas mesmo assim não escapou da frieza do rei. Faleceu poucos dias após dar à luz o único filho homem de Henrique, e o monarca mal esperou o corpo esfriar para buscar outra esposa. 9 dias após o funeral, já discutia propostas de novo casamento, como se Jane tivesse sido apenas um receptáculo descartável para gerar um herdeiro. E o pior de tudo, nenhuma dessas mulheres podia fugir. O divórcio era praticamente impossível. Tentar escapar era o mesmo que assinar a sentença de morte, e resistir ao rei podia significar não só a própria execução, mas também a destruição de toda a família. 3. Um apetite monstruoso. A alimentação de Henrique VIII não era apenas exagerada, era algo grotesco, digno de um personagem de pesadelo. Seu palácio parecia mais um salão de banquetes eternos, onde a gula imperava como uma lei sagrada. O rei não comia para se alimentar, ele devorava como se estivesse tentando preencher um vazio sem fundo, como se a comida fosse uma extensão do seu poder insaciável. Todos os dias, mais de 600 pratos eram preparados exclusivamente para ele. 600! Isso mesmo! Havia uma equipe inteira, composta por mais de 50 cozinheiros, encarregada de criar verdadeiros festins, mesmo quando Henrique sequer tocava em metade do que era servido. O que havia nessas refeições? Pratos bizarros e obscenos, cisnes assados inteiros, pavões ornamentados com as próprias penas, carne de veado, javali, fazão, enguias, cordeiro e mais de 20 tipos diferentes de tortas recheadas com carnes raras. Havia também sobremesas gigantes feitas de açúcar esculpido, algo tão caro e exclusivo na época que só reis podiam bancar. Henrique comia como um imperador romano no auge da decadência. E havia um detalhe ainda mais perturbador. Henrique praticamente não comia frutas nem vegetais. Achava que esses alimentos eram para os fracos, para camponeses. Para ele, homem de verdade, comia carne. O resultado? Problemas renais, crises de gota tão dolorosas que o impediam de andar, feridas nas pernas que não cicatrizavam e infecções constantes que espalhavam um cheiro pútrido por onde ele passava. Mas isso não o impedia de continuar com sua rotina absurda. Ao contrário, Henrique fazia questão de manter a imagem de rei voraz. Mandava servir banquetes mesmo quando estava doente, mesmo quando os médicos imploravam para que parasse. A gula virou uma performance, um espetáculo que reforçava seu poder e sua presença como monarca absoluto. E é claro que sua dieta não causava estragos apenas físicos. O comportamento dele também se deteriorava junto com o corpo.
Henrique se tornava mais paranoico, mais agressivo e mais instável a cada ano. Alguns estudiosos acreditam que os altos níveis de ácido úrico no seu sangue, causados por tanto consumo de carne e álcool, afetaram diretamente o seu cérebro. Em outras palavras, a comida não apenas matou Henrique por dentro, ela também o enlouqueceu aos poucos. E mesmo com tudo isso, ele exigia que seus banquetes fossem acompanhados por orquestras, apresentações teatrais e malabaristas, como se fosse um imperador decadente em um império à beira do colapso. Tudo em nome do prazer. Tudo para manter viva a ilusão de que ainda era o homem mais poderoso da Inglaterra, mesmo quando seu corpo mal conseguia sustentá-lo. 4. Um corpo em colapso. Conforme os anos passaram, o corpo de Henrique VIII começou a cobrar o preço de sua vida de excessos. Ele, que um dia foi um jovem atlético, forte e vigoroso, se transformou lentamente em uma sombra grotesca de si mesmo. A transformação foi tão brutal que se tornou impossível ignorar e impossível esconder. Aos poucos, Henrique deixou de cavalgar, deixou de dançar, deixou até mesmo de subir escadas sem ajuda. Seus joelhos, inchados e deformados, mal suportavam o próprio peso. Ele passou a depender de mecanismos mecânicos, como polias e macas, para se mover dentro do palácio. E mesmo assim, cada movimento era uma tortura visível. Mas o pior estava por vir. Suas pernas, especialmente a esquerda, desenvolveram feridas profundas, úlceras abertas que nunca cicatrizavam. Eram chagas tão infectadas que exalavam um odor fétido, repugnante, capaz de fazer criados desmaiarem ou vomitarem ao tentar cuidar dele. Dizem que bastava entrar em seu quarto para sentir o cheiro da morte se aproximando. As feridas liberavam pus constantemente. A cada troca de curativos, o quarto se transformava em uma cena de horror. Médicos e ajudantes tentavam conter a infecção com emplastros, ervas e ungüentos, mas nada funcionava. O corpo do rei estava literalmente apodrecendo em vida. E mesmo assim, Henrique se recusava a aceitar a própria decadência. Mandava fazer roupas sob medida para esconder sua deformidade, exigia ser carregado em tronos portáteis como se ainda fosse uma figura majestosa. A vaidade lutava contra a realidade, mas a verdade era visível demais para ser ignorada. E, como se não bastasse, ele sofria de dores constantes, insuportáveis. Tomava remédios fortes e alguns estudiosos acreditam que isso pode ter contribuído para seu comportamento errático. Irritadiço, impulsivo, paranoico e cruel, Henrique afundava num abismo de dor física e mental. Era como se seu corpo e sua mente estivessem entrando em colapso ao mesmo tempo. O fim, quando chegou, foi tão grotesco quanto a vida que ele levava. Henrique ficou tão inchado que seus criados não conseguiam fechá-lo corretamente no caixão. Dias depois de sua morte, o cadáver começou a inchar com os gases da decomposição. E então, o inevitável aconteceu. O caixão explodiu. Sim, explodiu. Os relatos da época descrevem a cena com horror. Fluidos escorreram do caixão e um cheiro indescritível se espalhou pela igreja. Era como se a própria terra se recusasse a aceitar o corpo do rei. Um final simbólico e cruelmente apropriado para alguém que viveu em constante negação de seus próprios limites. Henrique VIII morreu cercado de luxo, mas consumido pela própria decadência. Um homem que quis controlar tudo, o Estado, a igreja, as mulheres, o destino, mas não conseguiu dominar seu próprio corpo. A história de Henrique VIII não pode ser contada sem mergulhar no turbilhão de suas relações conjugais. 6 casamentos que, por si só, já seriam suficientes para encher volumes de escândalos, traições, execuções e tragédias pessoais. Mas com Henrique, nada era comum. Cada esposa foi uma peça em seu tabuleiro de poder, desejo e paranoia. A primeira foi Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, nobre e devota. Durante anos, Henrique tentou desesperadamente ter um herdeiro homem com ela, sem sucesso. Catarina lhe deu uma filha, Maria, mas nenhuma gravidez seguinte resultou em um herdeiro vivo. Frustrado e convencido de que o casamento era amaldiçoado, Henrique rompeu com a Igreja Católica apenas para conseguir anulá-lo. Assim nasceu a Igreja Anglicana, não por fé,
mas por conveniência. Em seguida veio Ana Bolena, uma figura magnética e ambiciosa. Ela prometeu ao rei o que mais ele queria, um filho homem. Mas após o nascimento de outra filha, Elizabeth, e uma série de abortos espontâneos, Henrique rapidamente perdeu o encanto. E então, acusando-a de adultério, incesto e até feitiçaria, ordenou sua execução. Ana foi decapitada na Torre de Londres com uma frieza brutal. Muitos acreditam que as acusações foram forjadas, mas a lâmina caiu mesmo assim. A terceira foi Jane Seymour, que finalmente deu a Henrique seu tão desejado herdeiro masculino, o príncipe Eduardo. Mas a vitória foi amarga. Jane morreu poucos dias após o parto, vítima de complicações. Henrique ficou devastado, ou ao menos é o que dizia, e a chamou de sua verdadeira esposa. Ela foi a única a receber um enterro digno ao lado do rei. Depois, Henrique se casou com Ana de Cleves, uma união arranjada baseada em um retrato que a fazia parecer muito mais atraente do que era. Ao vê-la pessoalmente, Henrique teria dito: "Não gosto dela." O casamento nunca foi consumado e rapidamente foi anulado. Curiosamente, Ana sobreviveu e foi recompensada com um título e riquezas. Viveu tranquila, longe das garras do rei. A quinta esposa foi Catarina Howard, prima de Ana Bolena. Jovem, bela e imprudente, ela foi acusada de infidelidade pouco tempo depois de se casar com Henrique. A resposta do rei foi imediata e implacável. Mandou decapitá-la, como fizera com sua prima. Segundo relatos, ela pediu para ensaiar sua execução no dia anterior, tamanha era a sua angústia. Por fim, veio Catarina Parr, uma mulher inteligente e politicamente astuta. Ela sobreviveu ao rei mais por cautela do que por sorte. Cuidou de Henrique em seus últimos anos, enquanto ele definhava em dor e rancor. Catarina teve que andar na corda bamba da submissão e da diplomacia, pois sabia que qualquer deslize, até mesmo um comentário mal interpretado, poderia levá-la ao cadafalso. Cada uma dessas mulheres viveu não apenas com o rei, mas com um tirano cada vez mais instável, violento e imprevisível. Elas não foram apenas esposas, foram vítimas, joguetes e testemunhas silenciosas de um dos reinados mais cruéis da história britânica. Das 6, 2 foram decapitadas, 2 anuladas, uma morreu e apenas uma sobreviveu até o fim da vida do monarca. O padrão é claro. Amar Henrique VIII era caminhar numa linha tênue entre o trono e a morte. E para muitas, esse equilíbrio terminou com sangue derramado, sob os olhos frios de um rei que acreditava estar acima de Deus. À medida que o reinado de Henrique VIII avançava, algo sombrio crescia dentro dele. Não era apenas a obesidade ou a dor física, mas um medo crescente e corrosivo de conspirações, traições e assassinatos. A paranoia passou a governar tanto quanto ele, e transformou a corte inglesa em um labirinto sufocante de desconfiança, espiões e sentenças de morte. Henrique começou a desconfiar de todos ao seu redor, nobres, criados, amigos de infância e até membros da própria família. Ninguém estava isento de sua desconfiança crescente. Para o rei, qualquer sussurro poderia ser uma conspiração. Qualquer olhar poderia esconder uma facada nas costas. A resposta dele, um verdadeiro regime de segurança opressivo. O Palácio Real se tornou um campo minado psicológico. Servos eram trocados com frequência para evitar vínculos pessoais. Alimentos passavam por provadores. Corredores foram modificados para que ninguém se aproximasse do rei sem ser visto de longe. Guardas armados circulavam dia e noite, com ordens de matar qualquer um que parecesse suspeito. Mas nem isso bastava. Henrique foi além. Mandou instalar portas com trancas reforçadas em seus aposentos privados, e mantinha sempre um número reduzido de pessoas que podiam se aproximar dele, e mesmo essas precisavam passar por inspeções rigorosas. À noite, Henrique dormia com armas ao alcance das mãos, e, segundo relatos, chegava a trocar de cômodo inesperadamente, temendo emboscadas dentro do próprio castelo. A corte também era vigiada com olhos invisíveis. Espiões, pagos generosamente,
circulavam por festas, reuniões e até capelas, anotando qualquer frase mal interpretada que pudesse ser vista como traição. Os arquivos estão repletos de nomes de nobres e clérigos que desapareceram da história após serem denunciados por simples boatos ou piadas indevidas. Henrique se transformou em um fantasma em seu próprio palácio, sempre escondido, sempre temendo ser envenenado, apunhalado ou derrubado por um golpe de Estado. A ideia de conspiração o perseguia como uma sombra viva. Essa paranoia também se manifestava em sua assinatura. Ele só assinava documentos oficiais após inspecionar minuciosamente cada palavra, temendo armadilhas escondidas até nos textos legais. A confiança para ele era um luxo perigoso. No final, sua mente estava tão deteriorada quanto seu corpo. O rei que outrora galopava orgulhoso em torneios, agora se arrastava, desconfiando até do reflexo nos espelhos. Já não havia descanso, nem mesmo entre os muros fortificados do trono mais poderoso da Inglaterra. Henrique VIII não era apenas um rei cercado de luxo e poder. Era um prisioneiro de sua própria obsessão, refém de medos que ele mesmo alimentou e que terminaram por devorar sua sanidade pouco a pouco. E assim termina a história do verdadeiro Henrique VIII, um rei que foi muito além do que os livros de história contam. Sua vida foi marcada por excessos, loucuras, traições e um poder que o consumiu por completo. Um homem cuja obsessão destruiu não só seus inimigos, mas também a si mesmo. Um corpo em decomposição, uma mente dominada pela paranoia e um legado manchado pelo caos que ele mesmo criou. Se essa história chocante fez você olhar para a história com outros olhos, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações surpreendentes do passado. E lembre-se, a história não é apenas sobre reis e rainhas, mas sobre os seres humanos por trás das coroas, com suas falhas, medos e monstros interiores. Obrigado por assistir. Até o próximo mergulho no lado obscuro da história.